Feliz sábado. Feliz sábado. Quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Ele foi oprimido, humilhado, como um cordeiro levado para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi meu Cristo ferido. Meus amados irmãos, se ao refletirmos na dor e no sofrimento de Cristo, se isso não derreter o coração humano, eu não sei o que mais pode derreter. Veja o verso 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor, está falando do Deus o Pai, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua obra e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade de todos levará sobre si. Por isso lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, todavia levou sobre si a iniquidade de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje tem como objetivo mostrar quão profundo, permita-me dizer quão baixo, Cristo foi para te dar uma oportunidade de vida eterna. Antes, porém, de abrirmos a nossa Bíblia, como meu hábito e costume, eu gostaria de pedir 3 favores. Favor número 1, mantenha a reverência na casa de Deus, como vocês sempre fazem. Esse favor está baseado na Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 20, que diz: O Senhor está no teu santo templo, cale-se, porém, todos diante dele. Favor número 2, muito importante, eu peço que os irmãos orem por mim no decorrer do sermão, pois sou falho, pecador, leigo, e eu quero que os irmãos orem da seguinte maneira, dizendo: Senhor, coloque a tua palavra na boca deste homem. Este favor também está baseado na Bíblia, em Jeremias capítulo 1, verso 9. Quando o Senhor disse para o seu servo: Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou minha boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Esse é um dos meus versos mais preferidos da Bíblia. Sabe por quê? Porque esse verso, meus amados irmãos, se a gente estudasse a Bíblia, como Jesus orienta em João 5, verso 39, examinando, ao invés de apenas ler, se a gente estudasse microscopicamente, muitas coisas significativas para a nossa vida prática poderiam ser extraídas. Esse verso mostra como Deus trabalha o divino e o humano, a cooperação divina. Então o Senhor estendeu a sua mão divina e tocou a minha boca, humana, e disse: Eis que ponho as minhas palavras divino na sua boca. Deus, ele usa agentes humanos como anjos e mensageiros para ajudar as pessoas. Quando Paulo caiu do cavalo em Atos 17 e escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Paulo, ele ficou, até então Saulo, ele ficou assim: o que eu farei, Senhor? O que ele disse? Jesus disse para ele ir para uma rua direita, na casa de Judas, e lá ele enviou um profeta para orar por ele e sará-lo, não apenas da visão, mas como da cegueira espiritual. Deus, ele usa agentes humanos para tocar pessoas.
Então eu peço para vocês orarem por mim, que esta mensagem de hoje encontre um solo fértil no coração de muitas pessoas e que essa semente germine para a salvação e a vida eterna. Amém. Último favor, um favor baseado no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, que diz: vinde, arrazoemos. Deus é um Deus de razão. E o sermão de hoje será necessário que os irmãos coloquem a mente no funcionamento. Não apenas escutem, pensem enquanto estiverem escutando. Não apenas leiam. Por favor, concentrem-se na leitura e pensem enquanto estiverem lendo. Deus exige isso de nós. Paulo disse: rogo-vos, irmãos. Veja, ele está aqui implorando para os romanos: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós devemos adorar a Deus com razão, porque Deus é um Deus de razão.